Felipe Moura, exegeta da Bíblia Hebraica e psicanalista. Sejam bem-vindos à série Tradução ou Traição. Esse título, na verdade, ele é uma brincadeira com um ditado italiano que diz tradutore traditore, né? Ou seja, tradutor traidor, porque toda tradução acaba, entre aspas, cometendo uma traição do sentido original, né? E muitas vezes isso acontece com a tradução da Bíblia, e a gente vai investigar aqui diferentes traduções para Gênesis capítulo 2, versículo 18. Nós vamos ver 20 traduções diferentes e nós vamos avaliar se elas são boas traduções. Antes da gente começar, eu queria dizer a vocês que eu tive o meu celular clonado aí nos últimos dias, então se você recebia o nosso material pelo WhatsApp, então você precisa entrar pelo seu celular, no navegador do seu celular em www.monoteísta.org/zap. Digitando isso, você vai entrar na nova lista aí de WhatsApp para receber o nosso material. Outras formas de receber nosso material, www.monoteísta.org/canais. Aí tem Telegram, tem várias outras. Bom, vamos falar muito rapidamente dos critérios de avaliação das traduções. Quando uma tradução ela traz o sentido mais próximo possível do texto original, eu classifico como excelente. Quando ela traz o sentido mais provável, mas o texto tem outras possibilidades de tradução, eu já classifico como boa, né? Porque ela vai na linha mais provável, mas ela já restringe um pouco, ela não traz toda a abrangência do que o original poderia oferecer de opções. Se ela não vai na linha da tradução mais provável, né? Ela vai para uma tradução que é possível tecnicamente, mas não é a escolha mais provável pelo contexto, então eu já considero como regular. E se ela força a barra, né, coloca a palavra que não está lá, muda o sentido dos termos, de modo que não reflete o sentido original, eu classifico como ruim. Lembrando que eu não levo em conta notas de rodapé explicativas. Tem versões que melhoram muito, porque tem notas de rodapé explicando outras possibilidades de tradução, etc. Mas como aí você tem algumas edições têm, outras não, nem todo mundo vê, eu me atenho ao texto principal, ok? Aqui o que nós vamos avaliar é a passagem que o Eterno ele percebe que o homem, né, está sozinho, diz que isso não é bom, e ele diz que ele vai criar, né, alguém aí para o homem, e a maioria das traduções traz uma ajudadora idônea. E é essa passagem, esse termo aqui, essa expressão que nós vamos verificar como está no original, né? Muito bem. Então, no original, aqui nós vamos ter, né, o termo que é traduzido como ajudadora, né, idônea na maioria das passagens, na maioria das traduções, né, nós temos Ezer no hebraico bíblico, né, Ezer no hebraico moderno, que seria uma ajuda ou um auxílio, né? E aí nós temos Kenegdo no hebraico bíblico, né, ou Kenegdo no hebraico moderno, que seria literalmente, né, que, né, esse prefixo que aqui nessa palavra, né, nós vamos ter como, né, tal qual, como, né? Aí nós temos Nerdo, né, literalmente é em frente dele, tá? Esse é o sentido literal né, desse shoresh, desse radical, que é nagad, significa algo que está em frente. E se você olha, né, para a Bíblia hebraica, né, vamos dizer assim, né, ele pode significar algo que completa, algo que complementa, né, algo que é semelhante na sua natureza, tá? Ou que se opõe, que está no mesmo patamar. Esses são os significados possíveis aqui segundo o Browser Driver Briggs, tá? Muito bem. E detalhe, né? Quando a gente fala original, eu estou entendendo o texto base, né? Não é o texto que foi primeiro escrito, mas o texto base usado para a tradução. Bom, a primeira tradução que nós vamos avaliar aqui é a Almeida Revista e Corrigida. Tá? Então, o que ela traz? E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, essa tradução é a melhor tradução, mais próximo que você pode chegar do sentido original aqui do texto. Tá? Por que eu digo isso? Bom, ela tem um pequeno detalhe, né, que é o fato de usar um termo mais arcaico, que é a adjutora,
né? Isso é o único porém dela, mas adjutora significa ajudadora. Se você sabe disso, né, então ela é a melhor tradução que existe no português, em termos de literalidade e de fidelidade ao texto, para este versículo. Lembrando que nesta série nós estamos avaliando versículo a versículo e não as traduções como um todo, né? Porque, como nós dissemos, a tradução mais literal, né, para que narrador é como em frente a ele, né, ou diante dele, né, tá ótimo aqui, tá? Então é a que traz a leitura mais literal. Lógico, né, que evidentemente, né, pessoal, assim, de alguma maneira você vai ter que entender o que significa diante dele, né? Mas você não restringe o universo interpretativo aqui com essa versão, e por isso eu considero a mais próxima do original, a mais fiel, a mais adequada. Vamos então dar sequência aqui. Muito bem. Aqui a próxima, né, que eu vou avaliar aqui para vocês é a tradução do Novo Mundo, né? Ela tem, na verdade, duas versões, uma versão que é de 2015, que é a principal que eu utilizo aqui, e a de 1986. Né? Então, o que ela vai trazer? Ela vai trazer ajudadora como complemento dele. Né? Então, aquela passagem que literalmente vamos dizer, na frente dele, né? Você pode interpretar, né, algo que está na frente, né, como, nesse sentido no hebraico, como algo que faz oposição, por exemplo, duas cidades, né, uma que está na frente da outra, você pode interpretar como algo que está complementando o outro, né, por isso está na frente. Né? Algo que é semelhante, está no mesmo, semelhante não no sentido físico, mas no sentido de estar no mesmo nível, né? No mesmo patamar, né? Algo que complementa tudo isso, né? Algo que completa tudo isso, você pode entender a partir aí dessa passagem. Tá? A leitura mais provável é essa mesma, é de complementaridade, né? Ou seja, a mulher ela é criada para ajudar o homem, para complementá-lo, né? Então, essa é a leitura mais plausível. Eu ainda acho que como diante dele, né, é uma leitura mais abrangente e melhor. Né? Muita gente discordaria de mim e acharia que uma leitura mais interpretativa aqui caberia melhor, como essa, por exemplo, né? Justamente pelo fato de, vamos dizer assim, ficar mais claro para o leitor. Mas eu prefiro como diante dele, porque diante dele pode dar outras ideias, né? Por exemplo, como que diante dele pode dar uma ideia de contraponto. A mulher fazer um contrapeso, vamos dizer assim, para o homem. Essa ideia você já não vê, né, na tradução do Novo Mundo, e ela é uma ideia possível, tá? Então repara que quanto mais você interpreta, mais você restringe o universo de possibilidades. Mas volto a dizer, complemento é realmente a leitura mais provável aqui, tá? Então essa é uma boa tradução, ok? Muito bem. Vamos então à próxima aqui, né? Bíblia de Jerusalém, né? Ela traz uma auxiliar que lhe corresponda, né? Correspondência, considerando o contexto, tá? Já que eu tenho animais, né, cada um com seu par, e a mulher corresponde ao homem, né, é uma boa leitura, tá? Dá para você considerar como uma das mais plausíveis também. Eu ainda prefiro, nesse caso em particular, apesar da Bíblia de Jerusalém ser a minha queridinha, né, quem conhece as minhas aulas sabe disso, eu ainda prefiro a versão, neste versículo em particular, da tradução do Novo Mundo, né? Embora a Almeida, né, fiel, está acima dessas duas, tá? Mas essa é uma boa tradução também. Tá? E aí você tem outras, né, que são semelhantes a essa, né? Tem a Nova Versão Internacional, a Nova Bíblia Viva e a King James atualizada. Todas elas trazem textos mais ou menos na mesma linha. Um vai trazer ajudador em vez de auxiliar, mas a ideia é a mesma. Então essas 4 versões, elas têm uma boa tradução desse versículo, tá? Muito bem. Aí eu tenho uma outra boa tradução que já vai numa linha um pouquinho diferente, né? Que é a Nova Versão
transformadora, né? A nova versão transformadora, ela traz alguém que o ajude, né? Basicamente a mesma coisa que ajudadora, auxiliadora, e o complete, tá? Completude é uma ideia plausível também, tá? Assim, que o homem ele vai se completar formando um par, né, com a mulher, da mesma forma que os animais. Então, é bastante plausível essa leitura? Né? Então, mas de novo, né, como diante dele, né, na verdade, não é diante dele, né, aqui você vai ter uma leitura mais abrangente, né? Volto a dizer, né? A Almeida, a primeira Almeida que a gente viu é melhor, né, do que essa daqui, tá? Qual que é a melhor, né? Vamos dizer, essa da nova versão transformadora, né? Uma dessas aqui que a gente viu, Bíblia Jerusalém, nova versão internacional, nova Bíblia Viva, King James atualizada, né? Nesse caso, a tradução do Novo Mundo, 2015 ou 1986, é um pouco uma questão de preferência pessoal. Eu já disse qual é a minha, pelas razões que eu expliquei, mas é uma questão realmente muito pessoal aí, tá? Vamos ver agora já uma versão que eu considero regular, tá? Qual é? É da Nova Almeida atualizada. Eu normalmente gosto dessa versão, da Nova Almeida atualizada. Ela é uma boa versão, na minha opinião, mas aqui ela não tá legal, né? Ela traz uma auxiliadora que seja semelhante a ele, tá? Então ela traduz Nagad como semelhança, tá? Por quê, né, que eu considero uma tradução regular? É tecnicamente possível pelo dicionário semelhança? Mas eu não vi nenhuma passagem na Bíblia hebraica onde Nagad seja usado muito com essa ideia, tá? Além disso, né, eu acho que semelhança é menos provável porque você já começa a poder interpretar como uma semelhança física, né? E aqui a ideia seria uma semelhança de função, né, de categoria, e não uma semelhança física, como imagem e semelhança. Você já tem no hebraico uma palavra para semelhança, que é a palavra demuth no hebraico bíblico, ou demuth no hebraico moderno. Tá? Então, eu considero que essa tradução é ok, ela é regular, ela está razoável, ela não, né, não destoa, mas eu não considero uma boa tradução. Tá? Por coincidência, também uma outra tradução que eu gosto muito, geralmente, que é da Difusora Bíblica de Portugal, a Bíblia dos Capuchinhos, também aqui traz uma tradução semelhante à da Nova Almeida atualizada, também não considero ser a melhor tradução, né? Uma pena, porque também é uma das minhas traduções favoritas, né? Muito bem, agora vamos uma outra regular, que é a nova tradução na linguagem de hoje, né? Essa tradução ela vai trazer alguém que o ajude, até aí tudo ok, como se fosse sua outra metade. Bom, a nova tradução na linguagem de hoje, ela tem já uma tendência a ser mais explicativa, menos literal, né? É possível, mas eu já acho que aqui comete um excesso, porque já dá uma ideia que o ser humano que o homem é incompleto, e não é essa a ideia que o texto quer passar. Lembrando que aqui não é questão de se uma coisa é verdade ou não, mas sim se uma coisa está sendo dita pelo versículo, né? Ah, mas o homem sem a mulher, né? A mulher é a metade do homem, né? A cara é a metade do homem. Tá, mas não é isso que o versículo está dizendo exatamente, já está interpretando de forma um pouco excessiva. Além disso, né, vocês vão perceber aqui, né, que eu tenho um termo só para se referir ao eterno. E no hebraico eu vou ter, né, o tetragrama, eu vou ter Adonai, no hebraico bíblico, Elohim, né, que são os dois termos, o tetragrama e o termo Elohim, utilizados aqui, e aqui aparece só Senhor. Então aqui também tem uma enxugada aqui que, embora não seja o objeto, né, e o escopo deste vídeo, eu considero que também já cai um pouco a qualidade da tradução. Mas ainda dá para dizer que é regular, porque ela não está trazendo nada de absurdo para o texto, ela não está inventando muita coisa, né? Assim, eu acho excessiva a interpretação, mas dá para levar, tá? Outra tradução que é muito popular, né, que é muito comum, que lhe seja adequada, né? Aqui eu tenho a tradução ecumênica brasileira, né, a TEB, que costuma ser
muito boa, na minha opinião, eu gosto muito da TEB, mas aqui a TEB escorrega, né, eu acho. Por quê? Porque, embora tecnicamente seja possível traduzir como adequada, eu acho muito interpretativa, né? Ela não está trazendo muito essa ideia de adequação, né? De onde eles estão trazendo a adequação? Eles estão trazendo a adequação porque vamos dizer assim, os outros pares dos animais eram inadequados para o homem. Você não coloca o homem fazer par com a girafa, né? Então tem alguma ideia disso na passagem, no contexto, mas não nesse versículo, né? O versículo está falando de alguém que complementa realmente o homem, né? Que supre, né, as necessidades do homem, né? Por estar no mesmo patamar que o homem, alguém que faz um contraponto para o homem, é mais nessa linha, e não alguém que é adequado nesse sentido, tá? Dá para ir? Dá, mas eu acho que é um pouco interpretativa demais, tá? E, de novo, a ideia de adequado, algo adequado, ela não vai ser encontrada em nenhuma outra instância da Bíblia hebraica. Isso também eu levo em conta. Se você tem uma tradução que é assim só naquele versículo, na minha opinião, não é uma boa tradução. A Almeida século XXI vai na mesma linha, e a Bíblia Ave Maria, né, uma tradução católica, também vai na mesma linha. Vejam que interessante, né? Você tem a Almeida excelente, Almeida boa, Almeida já mequetrefe, né? E vai ter a Almeida ruim, que vocês vão ver agora. Tá? Aí veio a Bíblia Hebraica da Sefer. Né? Eu particularmente, né, embora eu seja judeu e evidentemente, né, a Bíblia Hebraica da Sefer eu tenho um certo apreço por ser a única tradução judaica até a data deste vídeo aqui da Bíblia Hebraica como um todo, aqui eu fiquei com um sentimento amargo muito grande na boca. Por quê? Porque justamente a parte mais difícil do versículo eles traduziram de uma forma excelente, que é frente a ele, né? Que é a mesma coisa que diante dele, né? Como que diante dele. Tinha tudo para ser uma tradução excelente. Aí eles pisaram na jaca, traduzindo Ezer, né? Ou Ezer no hebraico moderno, como companheira. Não tem nada a ver, né? Assim, companheiro não é alguém que ajuda, é alguém que está do lado, está fazendo companhia, né? Fui olhar até o dicionário para ver se tinha essa possibilidade. Então, assim, ele esculhambou o termo ajudadora, auxiliadora, ajuda, apoio, auxílio, né? Companheira é uma tradução equivocada. Na hora que eles fizeram isso, aí a tradução que podia ser excelente virou uma tradução ruim, porque distorceu o sentido do versículo. Né? O versículo não traz companheira, é uma ajudadora, é uma ajuda, um apoio. Frente a ele, tudo bem, seria uma ótima tradução. É uma pena, eu fiquei muito triste, porque assim, a parte difícil eles acertaram, o que era fácil, né? Eles pisaram na jaca, tá? Então não considero neste caso, né? Lembrando que eu não estou avaliando o todo das traduções, eu estou avaliando versículo a versículo nesta série. Tá? Considero uma tradução ruim. A pior tradução, né, por acaso, veja que coisa interessante, é a da Almeida corrigida e fiel, também espelhada pela Almeida atualizada, pela Almeida revista e atualizada, infelizmente pela tradução brasileira, que também é uma das minhas favoritas, e pela Torá da Sefer, né? Então, assim, aqui, infelizmente, é uma pena, né? Veja que curioso, a melhor tradução é a revista e corrigida. A corrigida e fiel né, já não é tão fiel assim ao original. Por quê? Essas traduções todas vão trazer ajudadora idônea para ele, né? Que é justamente a tradução mais comum e, infelizmente, é a pior. Por quê? Porque além de, né, idôneo, na verdade, pode ser sinônimo para adequado, né? E aí você tem todos os problemas que eu mencionei quando eu falei da questão, né, de traduzir como adequado, mas você tem um outro problema, que a palavra idônea, né, na verdade, pro português atual, né, principalmente, pelo menos aqui no Brasil, a gente utiliza muito mais como uma ideia de moralidade. E eu vou avaliar isso também. Tá? A avaliação da tradução é com relação à linguagem corrente. Né? O português se modifica. Eu não vou avaliar se a tradução era boa no século XIX. Eu quero saber se a tradução é boa hoje, para a linguagem que a gente tem hoje.
né? E hoje a gente utiliza o termo idôneo muito mais para moral do que para adequação, né? E isso não existe no texto original. Então, já era para ser regular, acaba sendo ruim, né? Porque induz o leitor a uma ideia que não existe no texto original, que é uma ideia de moralidade. Eu já vi sermões serem feitos em cima dessa ideia. Por isso eu considero que é uma tradução ruim, né? Eu fiquei um pouco na dúvida se eu classificava como regular ou ruim, mas como, né, idôneo está muito difundido com a ideia de moralidade, eu já considero aí ruim, embora eu não creio que tenha havido dolo do tradutor, né, de esculhambar com a tradução. Apenas, né, infelizmente, não é uma boa tradução para os dias de hoje, né? Muito bem. Lembrando, se você deseja receber os nossos materiais, tem vários canais para você fazer isso, www.monoteísta.org/canais. Você encontra as opções Telegram, WhatsApp, entre outros. E se você gosta desse tipo de material, se você gosta dessa nossa série de estudos, se você aprecia esse viés acadêmico, essa leitura acadêmica da Bíblia Hebraica, então não deixe de nos ajudar, de contribuir para que o nosso trabalho possa continuar e possamos fazer cada vez mais e melhor. Você pode fazer isso através de uma das contas indicadas no seu vídeo ou do Pix universomonoteísta@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio de Tradução ou Traição.